infância e um monte de coisa. E quando você cai nessas crenças e essas crenças limitam vocês, se vocês não... Essa autoconsciência que eles falam, né? Tomar consciência nada mais é do que nós falamos no começo, que é sair do piloto automático. Então eu preciso criar consciência das minhas crenças limitantes. Eu tinha uma crença limitante bem importante na minha vida que foi aos poucos mudando. Eu tinha uma crença que tudo começava e eu não terminava. E aí para mim aquilo era claro, sabe? Eu comecei a fazer inglês quando era criança, abandonei no começo, no meio do... Então assim, só que comecei a lutar contra isso. Eu falei, eu não vou mais repetir isso. Agora eu começo e termino. E vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho que essas crenças, elas são transmitidas para os nossos filhos. E é uma das coisas que eu mais bato na tecla da minha filha, que é a Sofia, que mais parece em termos de comportamento comigo. Eu falo, você começa, você termina. Por quê? Porque é hora de encerrar as crenças limitantes. Se nos forem transferidos até aqui eu vou encerrar, porque eu não passo mais ela. E entender que para resolver uma crença limitante, não é igual foi falado aqui, eu quero, eu posso, eu consigo sair lá para fora e eu mudei minha crença limitante. Não, crença limitante é quase igual ao Alcoólicos Anônimos. Todo dia você tem que fazer, é uma luta diária, todo dia você precisa acreditar que você vai conseguir mudar essa crença limitante, é estabelecer metas simples, metas que são palpáveis, mensuráveis, atingíveis. E aí você vai dia após dia superando. E aquele viés que ele fala da confirmação, da mesma forma que a meta, por exemplo, a pessoa que tem problema com seu pai, que não consegue se relacionar, e ela vai sempre estar procurando homens, que ela vai ter problemas no relacionamento, e ela sempre fala, tá vendo? Eu não sou pro amor, eu não dou sorte. Crença limitante. Crença limitante. Mas a partir do momento que ela decide, eu vou tentar, eu tenho clareza da pessoa que eu quero, eu tenho clareza de quem eu vou procurar, ou eu vou deixar de procurar, eu vou cuidar de mim, eu vou encontrar essa pessoa. E às vezes vai surgir aquele deslize, mas assim, é o dia após dia. É assim que você vai construir a sua crença limitante. Tem crenças limitantes que são mais profundas, tá bom? Então tem crenças limitantes que vocês vão precisar de apoio profissional. Isso também é importante ter clareza. Mas a partir do momento que você reconhece, até reconhecer é importante, porque sem reconhecer você não procura nenhum profissional. Tá bom? Para poder ajudar vocês. Essas crenças limitantes, 70% das vezes elas são herdadas. E às vezes a raiz do problema está na origem familiar. A gente traz muita carga familiar. A família é um dos pilares mais importantes da sociedade. E por a família estar sendo atacada, talvez nós estamos vivenciando essas dificuldades que nós estamos vendo hoje em dia. Mas a família também é responsável por criar, perpetuar e fazer que nós carregamos crenças. E aí a gente transmite de forma invisível de geração para geração. Então, eu vou repetir aqui para só fixar, mas as crenças limitantes são aquelas coisas que às vezes a gente fala sem perceber, né? Não sou boa o suficiente, nunca vou conseguir isso, dinheiro é algo ruim, difícil de conseguir. Se vocês não assistiram ainda, assistam um desenho que é profundo em relação a isso, que é Divertidamente 2. Também não é um desenho feito para criança. É um desenho feito para adulto que explica, tem o 1 e tem o 2, mas o 2 ele traz a questão da crença limitante e eu vou trazer um pedacinho para vocês verem aqui na personagem adolescente. Eu sou boa. Não sou boa o bastante. Eu sou uma pessoa legal. Eu preciso ser assim.
Muitas vezes a gente se pega reproduzindo Eu sei por isso. isso de forma inconsciente, né? É interessante no filme que isso mostra como é que se constrói a crença. E no filme é interessante porque, por ser um desenho, ele mostra o símbolo que é a formação da crença, né? Mas isso muitas vezes foi introduzido na nossa infância, na nossa adolescência, onde muitas vezes você ouviu: você não serve para isso, larga de ser burro, você não vai conseguir. Fala com o moleque burro. Por isso que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as coisas que nós falamos. Aquela história que a vovó fala, sabe? Que palavra tem poder. Eu sempre falo que quando uma coisa vira ditado popular, é porque essa sabedoria atravessou gerações de gerações. Palavra tem poder porque palavra tem poder mesmo. Se a gente acreditar, por isso que naquele filme o Chris Gardner fala para o filho dele: nunca deixe que ninguém fale para você que você não possa, inclusive eu. Enquanto pai, a gente também tem que se policiar, escolher as palavras que nós vamos dizer para os nossos filhos, porque de forma inconsciente nós introduzimos crenças limitantes para eles. E essas crenças, elas são inconscientes, são motivos da nossa autossabotagem, tá? Então, muito cuidado com as palavras, muito cuidado com a forma como muitos aqui são pais e mães, né? Muito cuidado com as palavras que vocês vão falar, tá bom? As crenças mais comuns, geralmente, é crença de incapacidade pessoal, né? Onde a pessoa geralmente fala assim: eu não tenho talento para isso. Gente, já existem estudos claros que o esforço supera qualquer pessoa talentosa. O esforço supera qualquer tipo de talento. O esforço mais talento geram pessoas grandiosas, pessoas destacadas, né? Messi da vida. O Messi conquistou tudo, porque ele tem talento e tem esforço. O Neymar tem talento, conquistou bastante coisa, principalmente dinheiro, mas não conquistou toda a glória do futebol que ele queria conquistar, porque não tem esforço. É claro a diferença. Então, o talento, ele não supera esforço. Isso já é confirmado por todos os estudos que já foram feitos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Esqueçam esse negócio de talento. Só o chocolate. Aí, ó. Gente, muito cuidado com crença de escassez. A escassez muitas vezes perpetua na cabeça do povo brasileiro, tá? Essa crença de eu nunca terei dinheiro suficiente. Essa crença não pode entrar na cabeça de vocês. Vocês precisam pensar como superar isso. Como? Tendo metas claras, parando de pensamentos dessa forma, olhando para frente, reorganizando a casa. Até porque não adianta eu também sair daqui e falar assim: não, eu não vou ter mais crença de escassez. Lembra que eu falei? Qual é a meta? Qual é a direção? Qual é o planejamento do caminho a ser percorrido? Tá certo? Opa. Relacionamento. Eu não mereço ser amado, né? Também é uma crença muito comum. Medo do fracasso, prefiro nem tentar, né? Com medo de errar. E o que nós chamamos hoje de etarismo, né? Que é a questão da crença de idade. Eu sou velho demais para mudar. Eu sempre falo para meus pacientes, hoje eu lido muito com longevidade. Você não está velho demais, você precisa de um propósito. Você não precisa trabalhar igual você trabalhava loucamente como jovem. Se você quiser, claro. Tem uns que querem, está tudo bem. É muito comum, às vezes, vem filhos no consultório junto com os pais e falam: doutor, fala com meu pai que ele não pode trabalhar. Você fala: por quê? Eu não, doido, eu vou falar para ele trabalhar. Ele trabalhou a vida inteira. Ele vai parar de trabalhar agora? Então, muito cuidado com isso, tá?
Parem de achar que velho não dá conta de nada. Isso é crença. Crença de idade. As pessoas têm competência, e eu sempre falo, agora você tem experiência, porque geralmente a pessoa mais velha já vivenciou muita coisa, tem experiência, geralmente essa pessoa já também conseguiu organizar algumas coisas na vida financeira, e se ela tiver disposição e cabeça, ela produz e produz muito. Então, essa crença também é uma crença extremamente limitante. Essas crenças bloqueiam o desenvolvimento pessoal, tá? Aquilo que eu falei aqui, não é só desenvolvimento profissional, é desenvolvimento pessoal também, tá? Geram ansiedade, baixa autoestima, insegurança, elas afetam relacionamentos interpessoais e amorosos. Às vezes vocês levam aquela crença para o relacionamento. Tem gente, eu tive um caso no consultório de um paciente que tinha sido traído e ele estava com uma crença, né, que todas as mulheres não prestavam, que todas as mulheres iam trair ele. E aí veio o viés da confirmação. A atual namorada dele mostrou uma mensagem que o amigo dele tinha mandado para ela dando uma cantada. Aí, ao invés de ele falar assim, obrigado por me avisar, ele achou que ela já estava culpada já. Crença. Aí sabe o que acontece? Queria terminar, problema no relacionamento, aí sempre procurou um médico, né, querendo achar um remédio. Eu falo, mas um remédio, eu tive que convocar a esposa no consultório, colocar um no olho do outro e falar assim, você ama ela? Então fala para ela que você ama. Enfim, então são coisas que a gente às vezes carrega crenças para o relacionamento. Seja carrega crenças para um relacionamento de amizade, no relacionamento, quantos amigos às vezes são abusivos também, que exploram a boa vontade do outro amigo, até o outro amigo se cansar e largar ele. E aí você fala, tá vendo? Falso amigo, falou que era meu amigo. Não, você que carregou crença limitante para a vida dele. E ninguém é obrigado a carregar esse peso, não. Nosso peso nós vamos carregar. Agora, se der para aliviar a carga, melhor, não é? E aí a gente precisa quebrar, né? Se libertar dessas crenças. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para se libertar dessas crenças é a gente começar a buscar o autoconhecimento e se perguntar, o que me limita? O que eu tenho feito repetidamente? O que eu tenho feito que tem essa crença vem batendo em mim dia após dia? E a gente procurar sair da zona de conforto, buscar ações práticas, é aquilo que eu falei, é quase igual ao Alcoólicos Anônimos, um dia por vez. Ninguém se cura de uma hora para outra. É preciso, eu citei meu exemplo em relação a começar e não terminar. Teve vezes que começou e não terminou? Teve, mas também tinha clareza que mais uma vez eu estava largando alguma coisa no meio. E você vai começando, e você começa, e você vai batendo na tecla, até você entender que quem decide somos nós. Essa crença, nós aceitamos e colocamos ela num lugar importante, num pedestal da nossa vida. Então é preciso trabalhar isso. Só que a gente só pensa em crença, a gente só pensa em limitações se a gente parar o piloto automático e pensar. Tá bom? Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso agora, tá bom? Mas antes disso, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o perdão. Algumas crenças limitantes que vocês carregam, algumas dificuldades que vocês carregam, muitas vezes está na dificuldade de perdoar. Seja perdoar um pai, perdoar uma mãe, perdoar alguém que te machucou profundamente. 30% das pessoas que perdoam são mais felizes. O caminho da liberdade, né, o caminho da liberdade com o perdão e a reconciliação familiar são importantes. E aqui é a frase que eu achei mais interessante. O perdão não muda o passado. De fato, o que aconteceu, aconteceu.
Mas o perdão nos liberta do futuro. Se nós estamos falando em libertação de crenças limitantes, nós precisamos libertar o futuro. Nós estamos falando de liberdade de futuro, gente. Esse mês, a Michele, que até hoje é a minha enfermeira preferida, mas daqui um dia não vai ser mais, a gente estava atendendo uma paciente, que a queixa dela é que ela estava se sentindo inchada demais. Que, na verdade, estava com obesidade. Estava com limitação em enxergar a verdade. Mas ela tinha um problema sério. E antes de começar a tratar, nós falamos para ela. Ela tinha uma briga profunda, gigantesca com a irmã dela. Que por briga tão profunda, a irmã dela enterrou a mãe sem deixar ela chegar no velório. Olha o nível que é a dimensão das brigas. E o tanto que isso traz proporções para o futuro. E eu falei para ela, olha, nós vamos te tratar. Eu tenho soluções para te ajudar. Mas eu preciso que você vá lá visitar a sua irmã e vai perdoar a sua irmã. Você vai perdoar a sua irmã não é para você chegar lá e virar amigo dela. Eu preciso que você se liberte dessa mágoa. Então, qual é a mágoa que você carrega que você precisa se libertar? Eu não estou falando papo de igreja não, gente. Estou falando papo de vida, de verdade. Essa sabedoria que vem se propagando, que vem de milagre, que Jesus trabalhava em cima disso, é o que eu falo, são verdades absolutas. Aquela coisa de que a vingança machuca mais quem é o vingador do que quem é a pessoa atingida por ela, é disso que nós estamos falando. Então o perdão é a cerne muitas vezes de superar as suas crenças. Se vocês têm... A gente estava no último método CIS, estava eu, o Eider, a Joyce, e um rapaz, a gente estava num almoço com o Paulo Vieira, e aí quem não conhece o Paulo Vieira, pesquisa na internet, vale a pena seguir, é um conteúdo bom, tem material dele na internet, no YouTube, também muito bom, e o Paulo, um rapaz pegou e falou assim, não, porque eu tenho tantas empresas, era do ramo de entretenimento, né? Distribuidor, Eu tenho tantas empresas e não sei o quê. E aí o Paulo falou, enquanto você não resolveu o problema com o seu pai, enquanto você entender que a quantidade de empresa, essa quantidade de empresa que você quer ter, é só para mostrar para o seu pai que você é capaz, você não vai crescer profissionalmente. Enquanto você não for lá e resolver isso, enquanto você não for lá e conversar com a sua mãe, porque eram pais separados, que também 50% do que sua mãe falou mal do seu pai também não era verdade, você precisa resolver isso. Aí você vai se libertar dessa crença, porque muitas vezes a busca do crescimento dele era apenas para se mostrar para o pai que ele era capaz, que ele venceu. E aí não tem um propósito. O propósito é mais para vingança, para mostrar que eu preciso. Então, esse conceito do perdão, ele é necessário, como mais uma vez repetindo, não é para você ficar amigo próximo, você vai se reatar. Isso é uma decisão de vocês. Mas o perdoar é perdoar praticamente vocês. É libertar o futuro de vocês. Isso é claro, tá? Entendam isso, respeitem isso e resolvam isso. Eu vou explicar para vocês aqui, isso aqui foi mais para me guiar na nossa dinâmica agora. Essa eu vou dar mais tempo, tá bom? Eu quero que vocês escrevam na agenda de vocês, tá? Que vocês se identifiquem pelo menos 3 crenças limitantes que vocês conseguiram lembrar agora, tá? Vou dar exemplo aqui, tá bom? Não sou inteligente o suficiente, nunca serei bem sucedido, tenho dificuldade em manter bons relacionamentos, tá? Aí, vocês vão escrever. Aí, eu vou dar 5 minutinhos para você escrever isso. Depois eu vou dar mais 5 minutos para você ler para a sua dupla as suas crenças limitantes.
Por essa razão que eu pedi para ser pessoas que não se conheciam. É mais fácil a gente se humilhar para quem a gente não conhece. A pessoa também vai ler para você, né? E aí, gente, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Quem for escutar, é para escutar de coração aberto, sem julgamento. Afinal de contas, somos humanos, demasiadamente humanos. Quem for escutar é para escutar sem nenhum tipo de julgamento. Depois que você escutar, essa pessoa que escutou vai, de forma carinhosa, sugerir para você algumas formas de você superar suas crenças limitantes. E depois se inverte o papel. E aí a pessoa escuta, e aí a outra pessoa vai sugerir também alguma forma de te ajudar a superar as crenças limitantes. E eu vou dar 15 minutos. Então são 20 minutos desse exercício. Tá bom? Podem começar, por favor.